Muito bem, vamos dando início então ao nosso tema de hoje, a nossa live, conforme programamos, e o tema é: como está o seu mundo interior? Um tema bastante propício, né, para nós estudarmos um pouco. E eu vou utilizar aí uma proposta de Jesus que em Mateus capítulo 6, a partir do versículo 22, ele propõe a respeito de que os olhos representam, na verdade, a luz que ilumina tudo que está à volta conforme o estado interior. Então ele diz que a candeia do corpo são os olhos, isto é, tudo que está dentro ilumina ou não aquilo que está fora. E é isso que vamos estudar um pouco, a fim de aprendermos com Jesus como melhorar a condição do nosso mundo interior. Dessa forma, nós vamos fazer inicialmente uma prece. Eu convido a todos para fazer uma prece conosco e em seguida daremos início ao tema. Então, juntos nós fechamos os nossos olhos para uma melhor concentração e colocamos-nos abertos à conexão com Deus, com as forças superiores da vida. Mais uma vez, felizes pela oportunidade do reencontro, pela oportunidade do aprendizado, do estudo e do aprimoramento pessoal. Te agradecemos, Senhor, pelas infinitas oportunidades que nos concedes de termos o companheirismo, a solidariedade, a amizade uns dos outros em momentos como este, que nos alimentam e nos fortalecem e nos colocam na tua direção constantemente. Dessa forma te pedimos inspiração para aprendermos hoje tudo aquilo que vamos debater, tudo aquilo com que vamos dialogar uns com os outros de uma forma ou de outra, e que possamos também colocar em prática no nosso dia a dia, a serviço de todos, aquilo que já sabemos fazer, as nossas aptidões, as nossas possibilidades, que possamos todos colocar, sobretudo, a serviço daqueles que estão mais próximos de nós. Então, que haja muita paz, luz e entendimento em todos nós, hoje e sempre, e que assim seja. Muito bem, nós vamos recordar então brevemente o que Jesus nos revelou durante o Sermão do Monte, colocando que a candeia do corpo são os olhos. Se os olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Mas se os olhos forem maus, até a luz que existe em qualquer um de nós, na verdade, serão trevas. Essa proposta de Jesus, esse pequeno enunciado, é capaz de nos proporcionar longas e longas horas de conversação, porque é magnífica essa informação que ele traz. E, curiosamente, se nós avaliarmos bem, temos aí a base, o alicerce de muitos modelos de psicoterapia hoje plenamente atuantes. Nós vamos encontrar nesse enunciado modelos sólidos de aplicação das psicoterapias da atualidade. De modo que, nessa proposta de Jesus, a tradução fundamental é: conforme se encontra
o nosso mundo interior, assim também estará na nossa visão, na nossa percepção, o mundo exterior. Isso é de suma importância por vários motivos. O primeiro é que, na proposta que nos traz o Mestre, o mundo exterior, esse que hoje estamos vendo, ele é conforme a estrutura em que se encontra o nosso mundo interior. Naturalmente, no caso desse mundo externo a que estamos nos referindo, podemos mencionar aqui o mundo interior no contexto da coletividade. Entretanto, também sabemos muito bem que nós devemos agir em prol de um mundo que queremos ver concretizado e não propriamente esperar que as pessoas mudem, que as pessoas se modifiquem para que o mundo fique completamente a nosso favor. Isso é completamente distorcido, pensar dessa forma, que as pessoas devem mudar, que as pessoas devem se transformar para que tudo à minha volta fique bem, fique a meu favor. Nós chamamos isso de egocentrismo e não um fenômeno de colaboração com o mundo externo. Portanto, eu devo me comportar conforme eu desejo que o mundo seja. Eu devo atuar nele, eu devo dar exemplos, eu devo mostrar como é o melhor, independente daquilo que as outras pessoas façam. Porque o meu mundo interior, quem governa sou eu. Ninguém mais governa. O mundo interior é governado pelo que eu penso, pelo que eu sinto e da maneira como eu ajo no ambiente externo. Essa forma de agir voltará para mim e o meu estado interior será maior ou menor em nível de plenitude conforme meus pensamentos, minhas ideias, minhas aspirações, meus sentimentos e meus comportamentos. Não vai importar diretamente aquilo que os outros fazem, aquilo que os outros decidem, e sim o que eu faço, o que eu escolho e o que eu decido. Nessa proposta de Jesus, que é excepcional como um fenômeno libertador, ele propõe que o mundo externo está totalmente de acordo com o mundo interno, com o mundo interior. E nós vamos perceber que isso é totalmente claro e evidente. Por exemplo, nós, quando vamos comprar uma casa, nós a decoramos conforme o nosso estilo interior. Quando uma pessoa vai nos visitar na casa nova e ela olha o ambiente externo, de uma certa forma, ela identifica como está o ambiente interior. Uma casa maltratada, desleixada, suja, denota que o mundo interior daquele que ali habita também se encontra repleto de impurezas no campo do pensamento, das aspirações e do sentimento. Não há a menor dúvida. Uma casa bem organizada, uma casa bem estruturada, carinhosamente tratada, denota, portanto, salvo raras exceções, o mundo interior daquela pessoa que ali reside, que provavelmente tem mais nobres aspirações, mais cuidado também interior. Da mesma maneira, quando vamos escolher, por exemplo, um relacionamento, nós identificamos naquela pessoa que nós escolhemos o nosso mundo interior.
Quando o nosso mundo interior está saudável, otimista, nós elegemos normalmente pessoas que se identificam com esse mundo interior e encontramos então um relacionamento que cresce, que evolui de forma produtiva, de forma sadia. Não estou colocando aqui que sejam duas pessoas perfeitas, de modo algum. São duas pessoas em aprendizado, são criaturas aprendizes, com valores, com também defeitos, claro, mas que vão aparando as suas arestas, reconhecendo aquelas alterações que precisam ser modificadas e elegem para ambas o sucesso do relacionamento e vão então construindo uma identificação de valores, de propósitos, de conceitos e de conquistas. Assim, nós elegemos aquela pessoa conforme o nosso mundo interior. Pessoas, por exemplo, que se acreditam no mundo interior, não merecedoras de amor, não merecedoras de carinho, de atenção, normalmente elegem parceiros de forma a se identificarem com essa característica do mundo interior. E quando notamos, isso é muito percebido num contexto de psicoterapia individual ou de casal, identificamos normalmente aquela pessoa escolheu um parceiro ou uma parceira abusivo ou abusiva, agressivo, rude ou negligente, o que confirma o estado do mundo interior daquela pessoa. Ela se considera não merecedora de amor. Ela se acha alguém incompetente para amar. Ela se percebe alguém totalmente propensa a ser rejeitada, a ser abandonada. Qual será a característica da parceria que ela vai eleger? Alguém que confirme o seu estado interior. Normalmente encontrará um parceiro agressivo, negligente, displicente, abusivo, porque isto confirma o estado interior em que ela se encontra. Portanto, tudo que está à nossa volta, tudo aquilo com o qual nós nos relacionamos, tem vínculo íntimo com o estado interior em que nós nos encontramos. Ora, se o nosso olhar para o mundo for otimista, entusiasmado, cheio de esperança, de vitalidade, é claro que isso denota que dentro de nós existe luz, como diz o nosso Mestre Jesus. Então veja, ele diz: a candeia do corpo são os olhos. Se eles forem bons, teu corpo terá luz, mas se eles forem maus, até a luz que há em ti serão trevas. Isto é, os olhos representam nessa figura aqui uma fronteira entre o mundo exterior e o mundo interior. Não são os olhos materiais, os olhos físicos, não. É a visão, a compreensão, a interpretação, o modo com que eu enxergo a realidade das coisas. E eu enxergo a realidade das coisas com o filtro da minha própria experiência interior, da minha própria contextura no campo de pensamento, atribuição, identificação de valores. Assim eu vejo o que está fora.
Se a minha visão, se o meu olhar para o mundo externo é sadio, isto é, eu não vejo as coisas de um modo pueril ou infantil, negando a realidade, não. Como quem diz, tudo está bem, não há problema algum, vamos fingir que nada acontece, vamos levar a coisa de forma leve, de forma completamente pueril, infantil. Não, de forma alguma. A pessoa que tem uma visão sadia do mundo, ela enxerga os problemas. Porém, ela percebe claramente que esses problemas ocorrem porque eles necessitam de solução, uma vez que as criaturas que estão no mundo não são perfeitas. Elas não têm todas as respostas. Elas não sabem sempre como agir. Consequentemente, erros ocorrerão. Essa pessoa tem uma visão realista do mundo, porém não pessimista. Ela não tem uma visão distorcida, magoada, ferida do mundo. Ela tem uma visão realista. De fato, há problemas. De fato, há circunstâncias dolorosas. De fato, existem realmente ocorrências que nos ferem, que nos doem, que nos machucam. Porém, isto existe porque eu não posso ter total controle sobre as coisas. Eu não posso exigir que o mundo seja como eu quero. Eu não posso exigir que a vida seja um canteiro de flores a me agradar o odor pelo perfume de rosas. Não. A vida tem altos e baixos. A vida, ela é sempre justa, porém, situações de embate, de desafios ocorrem, chamando-nos a um crescimento interior. Quando nós pensamos dessa forma, nós estamos tendo um olhar sadio para o mundo, um olhar lúcido para a vida. Então, isso mostra que dentro de nós existem as ferramentas necessárias para as grandes mudanças. Existem, portanto, instrumentos de que podemos dispor para melhorar o nosso ambiente exterior, em vez de criticá-lo, amaldiçoá-lo, tentar banir aquelas pessoas que nós consideramos problemáticas de perto de nós, em vez de trazê-las para mais perto, conviver com elas, ajudá-las na modificação, ajudá-las a compreenderem melhor o que está acontecendo, lançando uma palavra de otimismo, de solidariedade, de companheirismo, comportamentos, portanto, exigentes no sentido da mudança saudável. Então, esse olhar diferente, esse olhar luminoso que apresenta soluções, que procura obter respostas, que procura estudar a respeito do meio para colaborar mais. Quem faz isso possui dentro de si, obviamente, como está na mensagem de Jesus, luz interior. Possui dentro de si instrumentos de natureza espiritual para iluminar-se. É uma pessoa que vive de forma mais equilibrada, mais saudável, mais sensata, mais adaptativa no mundo em que se encontra. Portanto, sofre menos. Claro, sofre menos. E sofrendo menos, tem uma vida gratificante, apesar dos problemas com que se depara. Porque os problemas não vão deixar de existir. Como eu já disse em muitas lives anteriores, em muitos exemplos que eu dei, a vida nos emite perguntas o tempo inteiro. Não somos nós que perguntamos para ela. Nós configuramos a vida tal qual ela é e fazemos daquilo que ela nos dá
algo pleno, útil para nós. E não nós somos, na verdade, os grandes inventores do que acontece dentro da vida. É um engano. A vida é Deus. E Deus é a inteligência suprema que tudo rege. Portanto, ele apresenta para nós a natureza tal qual ela é, perfeita naquilo que é. E nós, criaturas que guardamos dentro de nós a perfeição em germe, para que possamos crescer essa semente, florescer, produzir frutos dessa semente primária da perfeição que há em nós, experimentamos naturalmente muitas podas, muitas intempéries, muitas dificuldades. E é isso que vai fazendo a nossa luz crescer muito mais. E quem tem a possibilidade de entender essa situação, esse mecanismo da vida dessa maneira, tende a viver muito melhor. Porque não vê a vida como algo injusto, cruel, como muitas pessoas veem. Normalmente, elas veem a vida de uma forma justa, coerente, sensata. E com isso, trabalham em prol delas próprias e de todos. Muito bem. A pergunta então que fica é: como está o seu mundo interior? Essa é uma pergunta que todos devemos fazer para nós mesmos. Como está o seu mundo interior? É um mundo pessimista? É um mundo repleto de desesperança? É um mundo muito crítico? Esse mundo interior contém sinais evidentes de otimismo, de esperança, de plenitude, de alegria, de promessas, ou é um mundo que acredita que nada mais tem conserto, que as coisas vão deteriorar na medida em que o tempo correr, que não há mais saída, que o jeito agora é simplesmente sobreviver? Como está o seu mundo interior? Isso é de suma importância pelo fato de que o pensamento é que conta. O pensamento é tudo. O pensamento é um patrimônio da humanidade. Bem sabemos disso. A nossa capacidade de pensar, de raciocinar, de racionalizar, de examinar com cuidado tudo aquilo que se dá no campo interno e externo representa um patrimônio da evolução pertencente apenas ao elemento humano. Portanto, será que nós estamos conseguindo usar de forma adequada essa força incalculável que a vida nos proporcionou como patrimônio? Veja que o pensamento é força ou é dínamo produtor e veiculador de uma energia imensurável. É bem verdade que, conforme pensamos, as coisas acontecem. Isso é verdade? Sim, é verdade na medida das nossas aspirações espirituais. É nesse ponto que o pensamento é conforme a ação. Nesse ponto, sim. Veja, se eu, por exemplo, tenho vontade de prejudicar as pessoas, se eu tenho vontade de fazê-las sofrerem, isto está dentro de mim. Há um impulso real, não patológico no sentido de, por exemplo, ter uma doença mental, né? Por exemplo, a pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo. Vou fazer essa diferença para que quem tem esse problema não interprete equivocadamente o que eu vou dizer. A pessoa tem transtorno obsessivo compulsivo. Então, ela pensa, por exemplo, de uma forma obsessiva que o familiar
que ela ama muito, a qualquer momento pode sofrer um certo dano se ela pensar em tal coisa, ou se ela tiver a ideia de que ele vai sofrer alguma coisa. Então, já que ela pensa, isto que ela pensa vai acontecer com ele, e ela então entra em desespero em função desse pensamento obsessivo que nós chamamos, ou obsessão. Por isso o nome, transtorno obsessivo compulsivo. Isso vai acontecer só porque ela pensa? Claro que não. Porque ela não tem o poder divino de fazer as coisas acontecerem. E mais, o que ela está pensando a atormenta, ela não quer que aconteça. Portanto, é uma luta interna com o pensamento. Então, isto não quer dizer que o que ela pensa vai acontecer, não tem nada a ver. O que eu me refiro é um pensamento onde o nosso estado espiritual, ainda primitivo, infantil, de fato deseja. Nós, por exemplo, temos o impulso de prejudicar as pessoas, de tirar proveito em relação aos outros, não nos importando com o que vai acontecer com eles. Entretanto, nós não fazemos isso. Por quê? Porque ficamos com medo da legislação, ficamos com medo de ser pegos em um momento frágil, de comportamento desviado nosso, ficamos com algum receio e dizemos, é melhor não fazer, porque senão eu posso me dar mal. Mas a vontade existe. Bom, se a vontade existe no pensamento, na intimidade, por si ela já se concretizou. Porque eu sou aquela pessoa. Porque isso está concretizado dentro de mim. Se houvessem variáveis que me permitissem fazer aquilo, eu faria. Se houvesse facilidades que me impulsionassem para executar o que eu estava ali planejando silenciosamente, eu executaria. Então, conforme penso, já está concretizado, porque eu sou, por enquanto, aquela pessoa. Então, o pensamento, ele é força propulsora, mobilizadora de concretude em âmbito espiritual. Daí a necessidade de avaliarmos sempre o nosso estado íntimo, não apenas as nossas ações. É bem verdade que quando fazemos ações positivas, válidas, úteis, mesmo tendo impulsos negativos, essas ações vão realmente modificando esses impulsos, porque nós vamos aprendendo a perceber que aquelas ações nos dão mais felicidade do que os impulsos negativos, que produziriam ansiedade, infelicidade, tristeza. Então, realmente elas vão mudando, mas eu devo sempre, quanto possível, examinar meu mundo interior. Como é que ele está? Será que eu sou uma pessoa muito queixosa? Será que eu sou uma pessoa que sempre coloca o problema no colo dos outros? Será que eu sou uma pessoa que sempre se coloca numa posição de vítima? Será que eu sou uma pessoa que identifica sempre o mundo como um lugar terrível, hostil, perigoso, danoso para mim? Será que eu sou uma pessoa que acredito que devo viver com base em sobrevivência? Trabalhar, tentar ganhar o pão de cada dia, viver como dá, porque a vida é muito injusta. Será que eu penso assim no meu mundo interior? Acredite, muitas pessoas pensam assim. Muitas pessoas levam uma vida extremamente sofrida porque pensam justamente desse jeito. Sofrendo consideravelmente no cotidiano porque acreditam no mundo interior que o exterior está totalmente contra elas. E dessa forma, pensando assim, curiosamente, coisas muito complexas acontecem com ela. E aí
ela reforça o mundo interior patológico, o mundo interior doentio. Vou dar um jeito, vou dar um exemplo. Por exemplo, vou dar um exemplo a respeito disso. Dê uma olhada. Uma pessoa diz assim: eu, até que me provem o contrário, não confio em quem quer que seja. Eu sempre durmo com o olho aberto. Quem já não escutou esse jargão popular, não é? Eu durmo sempre com o olho aberto, porque sempre as pessoas estão prontas no fundo para me dar um bote. Esse é um pensamento bastante comum, numa crença interna que desola, que entristece. Mas muitas pessoas pensam assim. Como vive uma pessoa assim? Ela mantém relações. Ela pode naturalmente casar, ter filhos, viver bem no ambiente de trabalho. Entretanto, uma coisa acontecerá de forma muito curiosa. Esta pessoa não conseguirá ter relacionamentos íntimos e profundos. Por quê? Porque ela não confia. Porque ela não acredita que as pessoas possam ser boas e justas. Então ela não confia. Ela mantém relacionamentos sempre superficiais. Ela é gentil, ela é meiga, ela é dócil, ela vai nos aniversários, ela participa, ela sorri, mas ela coloca sempre as pessoas a uma certa distância. Não deixa muito que invadam, no bom sentido, seu mundo íntimo, depositando gratidão, depositando amizade, porque ela não crê. Ela crê que as pessoas não são confiáveis. O que ela faz, então? Ela mantém uma certa distância. Quando alguém chega para ela e diz assim: estava hoje pensando em você, me lembrei de você, e aí passei, vi essa caneta que você gosta tanto, trouxe para você de presente. A pessoa agradece, mas imediatamente pensa: o que será que ela vai querer em troca logo a seguir? Muito estranho ela ter pensado isso e me trazido um presente. Na certa, está tentando alcançar alguma coisa que eu ainda não entendi. Ela não se torna alguém grato, alguém sensível àquele gesto amigo, porque ela não acredita em amizades sólidas, em amizades profundas. Ela crê que as pessoas são sempre não confiáveis. Isso vai acontecer da seguinte maneira: os relacionamentos que ela produz serão superficiais e as pessoas, vendo o seu modo de ser algo distante, não tão profundo na amizade, não tão pertencente às relações, vão fazer o quê? Vão manter aquela pessoa que tem essa crença mais distante. Não vão chamá-la para tudo. Vão achá-la estranha muitas vezes. Vão acreditar que ela está um pouco distante porque ela tem essa vontade, não quer manter muito vínculo. As pessoas normalmente pensam: puxa, fulano parece tão distante assim de nós, parece que ele não gosta muito de estar tão perto, né? Ele fica sempre ali no seu canto, não participa, não conversa, talvez ele não queira vir para perto de nós. Não vamos chamá-lo então, porque se a gente ficar chamando, ele pode se incomodar, vamos deixá-lo como ele quer viver. As pessoas se retraem pelo comportamento daquele que tem essa crença de que os outros não são confiáveis. E aí o que acontece? Este que tem essa crença, com o tempo pensa: tá vendo? Ninguém se aproxima de mim. Ninguém vem para conversar direito comigo. Quando chega para perto de mim, é só para falar de trabalho, é só para falar de alguma queixa, é só para pedir alguma coisa. De fato, as pessoas não são confiáveis. Ele reforça aquela crença, justamente porque o mundo íntimo está assim. E ele transmite isso para fora. E os outros entendem aquilo que ele pensa.
e atendem ao seu apelo, como quem diz: o mundo não é confiável, fiquem longe de mim. As pessoas percebem isso e agem com ele conforme ele pensa. Portanto, uma pessoa que vive assim sofre demais, sofre muito, vive com o mundo, como diz Jesus, em trevas. Não é porque a pessoa é má, rude, cruel, danosa, não. Em trevas quer dizer ela vive em sofrimento, em ansiedade constante, em angústia permanente, porque ela vive para se defender. Ela não vive para simplesmente conviver alegremente, de forma saudável. Não, ela vive para se defender, porque o mundo é hostil, ela também não crê tanto nela mesma, não crê nos outros. Como vive alguém assim? Sempre se defendendo de tudo e de todos. Então é muito importante que nós estudemos o nosso mundo mental, o nosso mundo interno. Como é que estão os nossos pensamentos? Será que estamos colocando muitos erros na nossa forma de avaliar as coisas? Será que estamos emitindo muitos equívocos na maneira de apreciar os acontecimentos? É bem provável que estejamos assim. Por exemplo, será que estamos generalizando o que está acontecendo no nosso mundo? Algo do tipo: ninguém presta, todos são iguais, hostis, tudo é um caos, nada vai dar certo. É um modo de generalizar de maneira muito distorcida a maneira como nós estamos pensando, uma forma muito negativa, o mundo que está aí à volta de nós. Outra forma, por exemplo, ruim: desqualificamos o que fazemos de positivo. Essa pessoa sofre demais. Por exemplo, a pessoa dá uma festa e a festa está linda, a organização perfeita, a decoração maravilhosa. No decorrer da festa, ela está segurando um prato de bolo. Sem querer, o prato escorrega da sua mão e o bolo cai no chão. Ela pega um pano, limpa aquela área que ela sujou com o bolo, joga no cesto de lixo e continua naturalmente a festa. No fim, quando só está ela e os familiares mais íntimos, ela diz: viram como aquela festa foi uma catástrofe? Aquele bolo foi justamente cair da minha mão na frente de todos. A festa foi uma desgraça total. Ela desqualifica o positivo, ela desqualifica todas as competências que ela teve para tornar a festa alegre para as pessoas, olhando um pequeno ponto, às vezes uma palavra, um gesto, um pequeno escorregão, uma queda de algo, uma coisinha que faltou, ela já coloca como algo terrível. E a festa totalmente encerrada em um clima de fracasso total. É desqualificar o positivo. Da mesma forma, existem pessoas que filtram somente o negativo. Colocam exatamente o ponto só no negativo. Ou seja, alguém diz assim para ela: isso que você fez por mim foi maravilhoso. Muito obrigado. Imagina, quem sou eu? Imagina, qualquer um faria isso. Não fiz nada. Ela vai logo para o negativo. Vai logo para a sua sensação de fracasso, como está o mundo interior. Na visão dela, fracassado. Alguém a elogia: nossa, mas que coisa maravilhosa isso. Não, imagina, isso é uma coisa terrível, nada a ver, eu nem sei como isso pôde ajudar. Logo nos desqualificamos, filtrando somente a parte negativa que está dentro de nós, nem na ocorrência. A ocorrência foi ótima, nos demos muito bem, mas não enxergamos assim, porque dentro o mundo está em trevas. Outro exemplo clássico:
aquilo que chamamos de personalização em terapia cognitivo-comportamental. Ou seja, eu sou culpado por tudo. As pessoas estão em grupo e há uma necessidade de realizar uma tarefa. Quando não sai algo a contento, eu me coloco como culpado. Eu logo digo, essa culpa foi minha. Eu deveria ter visto isto melhor. Não consegui enxergar a tempo. Ora, todas as pessoas estavam responsáveis por isso. Ninguém mais tem responsabilidade, somente nós. Então é a pessoa que se autodeprecia, se coloca sempre com responsabilidade em relação a coisas erradas, equivocadas, prejudiciais que ocorreram, não olhando o contexto, onde não há só ela. Existem inúmeras outras variáveis. Então é muito comum o nosso mundo interior estar profundamente distorcido na sua avaliação. E aí, o mundo externo fica muito negativo. O mundo externo, ele não é, nem deixa de ser, ou é de algum jeito. Ele somente é aquilo que pensamos dele. Porque são nossas ações, nossas relações, que determinam como está o mundo externo. Veja, por exemplo, as guerras. O que são as guerras? As guerras são nada mais do que avaliações distorcidas entre dois polos que querem lutar, ou às vezes de um lado só, que quer dominar. Portanto, é uma avaliação interna, é a visão que eu tenho de poder. Dentro de mim há uma treva dizendo, você deve dominar. Você só vale quando domina. Você só é alguém quando subjuga. Você só tem realmente alguma coisa quando toma posse pela violência. Mostre o seu poder. É uma visão em treva. É por isso que existe a guerra. Se dentro da parte interior houvesse a seguinte avaliação: colabore com tudo que está à sua volta, seja gentil com as pessoas. Quando alguém que você perceber estiver em carência, aproxime-se e ajude. Ninguém vai tirar o poder interior que você tem, porque você é um ser único e irrepetível. Você é gente, você é filho de Deus. O seu lugar no mundo está determinantemente garantido. Não há quem tome posse do seu lugar no mundo e do seu ambiente interior, porque você é filho de Deus e merecedor das grandes bênçãos que Ele oferece. Quem tem essa crença interna em um mundo interior luminoso, a pergunta que eu faço é: por que iria guerrear? Por que iria dominar? Por que iria cometer o suicídio, por exemplo? Então, tudo, na verdade, tem como base, como alicerce, o mundo interior. E se os olhos forem bons, se eu puder olhar para o mundo exterior e disser, este é o meu lugar de moradia, é o lugar que eu habito, é o meu educandário, é onde eu aprendo, é onde eu cresço, é onde eu coloco ali tudo o que eu sei fazer. Portanto, ele será conforme eu agir. Então vou dar o melhor de mim. Quem pensa dessa forma vai fazer do seu mundo externo uma grande bênção, porque o próprio Mestre afirmou: aquilo que pedirdes vos será dado. Conforme baterdes, a porta se abrirá. Isso quer dizer que, por um lado ou por outro, aquilo que eu desejo vai acontecer, de uma forma ou de outra. Se eu desejar
o melhor para mim e para os outros, com certeza, lá fora, o melhor para mim e para os outros irá acontecer. Talvez não do jeito que eu planeje exatamente, porque às vezes aquilo que eu planejo é um pouco exagerado, é um pouco conturbado, leva um pouco o colorido da minha infantilidade, da minha falta de aprimoramento ainda. Então a vida organiza isso para que não haja turbulências. Então nem sempre vem como queremos, mas vem como precisamos, sempre. Isso é inevitável. Sempre vem como precisamos. Portanto, como é que nós mudamos o nosso mundo interior? De que forma alteramos o estado interno, muitas vezes em trevas, que nós encontramos ali, guardado em nós? Quando a situação não é muito grave e a pessoa, claro, precisa de um apoio psiquiátrico, um apoio psicoterápico numa situação mais complexa, onde ela não pode sozinha dar conta dessa mudança, é claro, isso muito acontece. Quando é uma situação mais amena, mais moderada, comecemos por uma autoavaliação de como estamos vendo a nós mesmos, as pessoas e o mundo à nossa volta. É muito importante fazermos um recolhimento, é muito importante fazermos uma introspecção. Nós temos um cotidiano muito atribulado. Nós não paramos para fazer uma avaliação nossa honesta. Não temos um diálogo conosco. E eu digo diálogo, não é monólogo, diálogo. Nós pegamos o nosso estado interior e fazemos uma técnica conforme orienta a logoterapia, onde Viktor Frankl chamou de autodistanciamento. É uma técnica poderosa, excepcional. Isso é feito no setting terapêutico, mas também pode ser feito dentro de casa. Não precisamos fazer só com o psiquiatra, não. Podemos fazer dentro de casa. Vamos para o nosso quarto, guardamos um tempinho de 10, 15 minutos e fazemos um autodistanciamento. Fechamos os olhos e tiramos a parte interna e colocamos para fora. Colocamos diante de nós e fazemos como que passar um filme diante de nós, fazendo as seguintes perguntas: como eu penso a respeito de mim? Quais são os meus valores reais? O que eu quero para a minha vida? Eu estou vivendo do modo que eu realmente desejo? O modo como eu me comporto, como eu penso, como eu sinto, vem me trazendo felicidade? Ou algo está errado que eu devo observar? E se está alguma coisa errada, o que é? O que é que passa pela minha cabeça? O que é que vem nos meus pensamentos agora? O que é que a minha mente está dizendo para mim? Essas perguntas são fundamentais. No momento em que isso acontecer, é invariável o surgimento de emoções, porque imagens aparecem, memórias vêm à tona, pensamentos e anseios surgem e, nesse momento, emoções também aparecem. E eu devo examiná-las. Por que eu estou me sentindo assim? Será que eu estou me cobrando demais por algumas emoções que eu acredito que eu não deveria ter? Será que eu estou me punindo por algo que eu fiz anteriormente e que agora está me bloqueando a chance de recomeçar? Será que os meus comportamentos prejudiciais que eu estou identificando no cotidiano não são, na realidade, punições que eu executo sobre mim? Porque normalmente são. Por exemplo, uma pessoa que bebe excessivamente, uma pessoa que
se distrai demais e não faz as coisas que lhe competem serem feitas. Uma pessoa que consome drogas ilícitas, uma pessoa que tem hábitos nocivos, por exemplo, da rebeldia, da intemperança, da agressividade, afastando aqueles que ela ama do seu convívio, porque as pessoas acabam não suportando mais a presença dela, de tão hostil que ela é. Uma pessoa que se isola do mundo, se tranca no seu quarto, não quer falar com ninguém. Esses comportamentos, no fundo, não são autopunições por visões distorcidas que ela tem dela própria? Geralmente, sim. Portanto, são comportamentos que não estão funcionando. São comportamentos que não estão dando certo. São vidas profundamente em sofrimento. Por um ambiente interno, como diz Jesus, em trevas. E, consequentemente, o mundo lá fora também é trevoso. As pessoas parecem más, as pessoas parecem distantes, as pessoas parecem insignificantes. Por que isso? Porque dentro de mim há um mundo interno em caos, onde eu penso a mesma coisa a meu respeito. Então, faça inicialmente esse autodistanciamento. Distancie-se de si mesmo e faça uma avaliação honesta do seu mundo interior, colocando-o diante de si, como se você estivesse comprando uma camisa nova, estendendo-a diante de você e olhando-a por inteiro, sem julgamento. Isso é muito importante, sem julgamento. Apenas olhe para você mesmo, com bondade, com compaixão, sem dureza. Olhe para você e diga: eu preciso mudar isso. Isso aqui eu posso manter, está muito bom, mas isso aqui não, isso está me fazendo sofrer. Esse modo de agir, essa maneira de pensar, essa forma de sentir está me atrapalhando e eu preciso saber mais a respeito disso para que eu mude, porque eu tenho esse direito. Eu mereço respeito, eu mereço carinho, eu mereço uma vida melhor. Diga isso para você mesmo e, consequentemente, mude o que precisa ser mudado. E para ser mudado, primeiro, uma autoavaliação. Em segundo, nós adotamos um outro padrão de técnica apontado pela logoterapia, que é a autotranscendência. O que é isso? É quando então eu saio de mim na direção do mundo para me comportar de uma outra maneira mais funcional do que aquela que eu tinha. Se eu percebo que estou bebendo demais, estou me distraindo demais, estou agredindo demais, estou me isolando demais, se eu estou percebendo que eu estou fazendo isso e essas estratégias parecem afundar-me ainda mais, ora, por que eu vou permanecer nelas? É insensato. Eu saio dessas estratégias e busco outras. Eu passo, então, a interagir mais, a eliminar o excesso de bebida alcoólica e adotar comportamentos que me levam para uma direção promissora de vida. Então eu interajo com pessoas que eu gosto, eu visito pessoas que são simpáticas a mim, eu converso mais, eu faço testes comigo. E essa é uma técnica que eu vou concluir deixando aqui como medida para você que está me ouvindo fazer também. Chama-se viver como você. Essa técnica eu acho excepcional. É que a gente às vezes não valoriza determinadas mudanças porque temos medo de mudar. Mas se tivermos um pouquinho de coragem, um pouquinho só de autoconfiança, a gente adota essa técnica, que é viver como você. Aí a pergunta é: como você gostaria de viver? Com amigos?
com competência, num bom trabalho, realizando o melhor naquilo que você sabe fazer, respeitando mais as pessoas, atraindo mais pessoas que gostem de você, que estejam junto de você e que digam para você: puxa, você é tão importante, fique perto de nós. Você gostaria de ter uma vida assim? Viva como se já tivesse. Não é tão complexo. Adote um mecanismo de comportamento de vida como se você fosse já daquele jeito que você quer ser e parece não conseguir. E você verá, na grande maioria das vezes, que você consegue. Você verá que esse instrumento, essa ferramenta espiritual de mudança já estava dentro de você e você não sabia. E aí começam as coisas a mudarem. Porque você começa a corresponder ao mundo de uma forma plena. E as pessoas lá fora, olhando para você de um outro modo, começam a se aproximar. Começam a gostar de você. Começam a dizer para você: poxa, você é uma pessoa que vale a pena estar perto. E se aproximam, e aí então você forma amizades no seu ambiente de trabalho, em vez de se isolar, ou reclamar, ou se queixar, ou agredir. Não, você coopera, você dá um pouco mais, você fica um pouquinho mais, você é mais gentil, você é mais instrutivo, colaborativo, e as pessoas começam a dizer para você: puxa, bacana essa sua forma de ser, você é muito agradável, muito obrigado pelo que você fez. E lá estão os laços de amizade no trabalho crescendo, as pessoas gostando mais de você e você, por sua vez, também gostando mais de você. Não vale a pena fazer essa mudança? Claro que vale. E eu convido você a fazer isso então, como disse Jesus, ter olhos bons. Olhos bons para o mundo, mostrando, portanto, que dentro de você essa bondade já existe e começa, portanto, pela prática de querer ser assim e, consequentemente, fazer com que as coisas sejam assim. Eu encerro por aqui, então, essa proposta que eu trouxe de avaliar como está o seu mundo interior. Medite sobre isso, eu também vou meditar, e nós vamos encerrar com uma vibração geral, e depois, no fim, vou acompanhar aqui o que as pessoas colocaram para verificar se há algum comentário, uma pergunta que eu possa ajudar de alguma forma. Então, juntos, vamos fazer as nossas vibrações, unidos que estamos, agradecidos a Deus pela oportunidade do aprendizado. Nós vamos envolver todo o nosso planeta em vibrações de luz e de paz. Amorosamente nós vamos amparar todos os povos, nações e territórios. Cada criatura encarnada e desencarnada que habita este planeta, todas recebam vibrações de sustentação, de fé e de esperança. Carinhosamente, nós nos voltamos agora para o nosso país, para o nosso povo, para os nossos governantes, rogando a Deus iluminação em todas as mentes e corações, para que o bem prospere em todos os lados e a cooperação reine definitivamente em nosso ambiente. Carinhosamente, nós também envolvemos os nossos lares, os nossos familiares, encarnados e desencarnados, os nossos companheiros de trabalho, as pessoas amigas e, sobretudo, aquelas com quem temos ainda certa limitação de envolvimento. Oremos também por elas. Amorosamente, nós envolvemos todos os lares da terra e cada membro familiar. Envolvemos todos os que sofrem, recordando de todos os hospitais, pessoas internadas,
todos os profissionais de saúde atuantes ali e certamente com muitas angústias, com muito sofrimento em seu íntimo que todos desconhecem. Amorosamente envolvemos as crianças nas creches, nos orfanatos, nas ruas, todos os idosos nos asilos ou em seus lares, todos aqueles que perambulam pelos caminhos, envolvidos no crime, no vício, totalmente desconectados das leis naturais, que possam receber bênçãos de paz e de luz. Envolvemos os presidiários nas cadeias públicas, aqueles que se encontram nos becos mais recônditos, mais distantes, em grave sofrimento. Rogamos, Senhor, por todos eles. Envolvemos agora carinhosamente todos aqueles que trabalham pelo bem e pela paz. E também envolvemos com mais intensidade os que discordam do bem e da paz. Envolvemos todas as instituições que trabalham por todo o bem da humanidade, seja na ciência, na política, na arte, na cultura, na religião. E envolvemos, finalmente, a nós, todos que estamos aqui reunidos, dos dois planos da vida, agradecidos a Deus pela oportunidade de recebermos com mais intensidade suas bênçãos luminosas. Rogamos apenas coragem, força e determinação para mudarmos o nosso mundo interior, porque tudo o que está externamente presente é resultado daquilo que está no nosso âmbito interno. Então, quando mudarmos o nosso mundo interior para melhor, tudo que estará à nossa volta reinará em tom de luz, abençoando-nos também. Ajuda-nos, Senhor, a termos clareza desta lei imponderável, dessa lei intocável, a fim de que alcancemos justamente o que ela nos ensina. Paz e luz nos nossos corações, hoje e sempre, que assim seja.